Alô, alô. Fala pessoal, mais uma aula do ABAP Fox. Hoje a gente vai abordar a questão do objeto instanciável e estático. Legal? Exercício 04, meu ID 2. Legal? Então, o que é um objeto instanciável? O objeto instanciável é aquele objeto que a gente faz a partir do createObject. Este método, ele instancia este modelo e ele torna o objeto único. Então, vamos fazer um exemplozinho aqui. Ó. Class. Vamos colocar... Então, olha que interessante. Eu vou... No caso... Então, aqui eu botei no singular e aqui no plural. Certo? Então, eu criei uma classe lágrimas. A classe lágrimas, ela vai ter um atributo que é a salinidade. Como vocês sabem, a lágrima ela é salgada. Mas cada lágrima tem um nível de salinidade diferente. E cada lágrima ela vai ser única. Ela vai ser uma gotinha diferente de todas as outras. Para a gente fazer dessa forma, nós criamos um objeto referenciado a essa classe. E esse Global Object Tier, ele é único. Se a gente quiser criar outras lágrimas, nós teremos que fazer isso aqui. Ó. E nós poderemos instanciar cada uma. Então, vamos aqui. Então, olha que interessante. Quando a gente passa nesse evento Initialization, ele cria 3 objetos. Ele está instanciando 3 objetos. Ou seja, ele está pegando todo aquele modelo que é a classe e gerando um objeto vivo com todos aqueles atributos, métodos e tudo que existe na classe. E único, por causa do nome. Então, este é um objeto, uma classe instanciada, instanciável. Como é que a gente faria, então, uma classe que ela é estática? O que quer dizer uma classe estática? É uma classe que pode não ser instanciada. Por exemplo, vamos criar uma classe aqui. Class. É que esse tempo aqui é tempo de... Não é o tempo de relógio, é o tempo se está frio ou calor. Class. Tempo. Class. Public section. Então, olha que interessante. Eu vou criar agora uma classe estática.
A classe estática é uma classe que ela pode ser trabalhada, executada, lida, e os métodos dela podem ser executados sem que ocorra uma instancialização dela. Só que para isso, até aqui, a criação dessa classe é idêntica. O que diferencia dela? Exatamente o seguinte. Eu vou criar um atributo que é o tempo. Se está calor, frio, se está chovendo. Então, class data type char next. Qual que é a diferença? Está vendo esse class traço data? É isso que define se este atributo é estático ou se ele é instanciável. Neste caso aqui, ele passou a ser estático. E vamos colocar, por exemplo, um método. Methods, class, methods, get, sei lá, next. Vamos implementar esse método. Opa, exportando. Então, o que eu fiz? Eu criei um método getNextPrevision, pegar a próxima previsão do tempo e exportando a data da próxima previsão. E implementei este método. Legal? Bacana. Só que este método é um método estático. Qual que é a diferença? Eu vou criar aqui um método instanciável na classe lágrimas. Vou colocar chorona aqui, ó. A cada 2 dias vai chorar. Então, aqui e aqui, tanto este atributo como este método, eles são instanciáveis, porque não tem o class antes. E nessa classe de tempo, eles são estáticos. Ou seja, essa classe não precisa ser instanciada para a gente mexer nela. Legal? Então, como é que a gente faz? Aqui eu criei 3 lágrimas. No caso, eu vou tirar essa exportação aqui. Eu posso deixar assim. Colocar. Nas duas eu vou colocar esse write. Parâmetro de exportação. Parâmetro de exportação, a gente não precisa exatamente pegar no método. Ele permite que seja opcional. Então, eu peguei o método e executei o método deste objeto, certo?
Legal. O estático, então essa classe aqui, ela é estática. Para a gente se referenciar ao objeto, ao método ou atributo estático, a gente, em vez de usar uma setinha, um hífen, a gente vai utilizar o sinal de igual. Então, classe igual, né, setinha, get next prevision. Ele vai deixar e vai. Então, olha que interessante. Eu consegui acessar um método da classe sem ter que instanciá-la, sem ter que instanciar. Eu faço isso direto, tanto atributos como esse método. E na questão de objetos de classes instanciáveis, eu criei 3 instâncias e executei. Eu vou comentar essa parte do create object aqui, só para vocês verem o que acontece. Então, eu não instanciei o objeto e vou tentar executar o método instanciável desse objeto. Olha que legal, ele vai dar um dump. Acessar o objeto através de uma referência nula não é possível e já dá dump direto. Então, isso define o que é uma classe estática e uma classe instanciável. Se vocês perceberem aqui, a diferença de uma classe estática para instanciável não está exatamente na classe, mas sim nos atributos e nos métodos dela. O que isso quer dizer? Que numa mesma classe eu posso ter atributos estáticos e instanciáveis. Para que serve isso? Isso serve para o seguinte: em vez de a gente chamar, por exemplo, um perform get next, ou seja, a gente não precisa exatamente instanciar essa questão. Em vez de a gente fazer isso, a gente utiliza uma classe estática, que não precisa forçar o programador a instanciar o objeto. Por quê? Porque no termos abstração, eu coloquei exatamente esse exemplo dessa forma. No caso de um objeto que trate de lágrimas, cada lágrima é um mundo à parte, é um objeto à parte, e ele existe à parte. Então, nada mais na forma abstrata de olhar o objeto, nada mais coerente do que criar uma instância para cada lágrima. Porque a gente não poderia criar 3 lágrimas sendo acessadas de forma estática, porque o atributo dessa lágrima ia ser sobrescrito pelo atributo da próxima lágrima, porque você teria apenas uma referência. Mas no caso, cada lágrima tem o seu atributo de salinidade. Então, a questão de você instanciar um objeto é de você criar um mundo à parte para aquele objeto. Então, cada objeto vai ter os seus atributos, os seus métodos, a sua vida ali. No caso do tempo, que é uma coisa global, ou seja, todas essas lágrimas aqui estariam submetidas pelo mesmo tempo. Então, se tivesse frio, todas as lágrimas estariam com a mesma temperatura, expostas ao mesmo tempo. Então, aqui faz mais sentido você ter uma classe estática. Observe que a classe ela é declarada da mesma forma. Então, colocando de uma forma mais inteligente, seria o seguinte: a diferença entre as duas está na declaração do método e dos atributos. Então, essa classe tempo, ela tem um método estático que permite você verificar qual é o tempo, ou os atributos e os métodos do tempo. Então, essa é a diferença entre uma classe estática e uma classe instanciável. Melhor, entre atributos e métodos estáticos e atributos e métodos instanciáveis. Legal? Então, isso aqui define bem quando e como utilizar. Nós vamos utilizar essa questão de uma classe
com métodos e atributos estáticos para gerenciar, por exemplo, comportamentos de tela, onde você tem uma mesma tela para vários objetos. Então você não precisa instanciar essa referência de tela, sendo que você tem uma para todo mundo. Então você pode usar isso de uma forma estática, certo? Porém, quando você quer colocar um objeto com todas as suas particularidades de uma forma individual, um exemplo disso é o seguinte: imagine que você tem numa tela 4 ALVs funcionando ali junto. Na forma como trabalhamos com os ALVs até agora, nós chamamos um método, uma função. Essa função chama uma tela gigante em que ele domina a parada e acabou. Nós não temos como declarar, por exemplo, 4 ou 5 ALVs numa mesma tela. E cada ALV vai ter o quê? Vai ter o seu field cat, vai ter o seu layout, vai ter a sua tabela interna de referência. Então, cada ALV é um mundo à parte, é um objeto instanciável. Então, a gente não tem como gerar 4 ou 5 ALVs de forma estática, a não ser que tenhamos que criar 4 ou 5 classes estáticas para cada ALV. Dessa forma, a gente cria o objeto. E aqui está a mágica do objeto. Nós criamos uma classe ALV e instanciamos ela o número de vezes que a gente precisa que exiba na tela, por exemplo. Então, se a gente tiver 5, 6 ALVs numa tela, através de uma classe, ele vai dar vida a esses 6 objetos. E cada objeto vai ter o seu mundinho ali funcionando. Entenderam? Então, essa é a grande diferença entre um objeto com atributos e métodos estáticos e instanciáveis. Legal? Então vamos deixar esse carinha aqui e vamos para o programa 5. Vamos começar a explorar um pouquinho mais essa questão. Então, numa classe, vamos colocar aqui, classe. Essa aqui vai ser mais interessante, class. Opa, vamos apagar isso aqui. Então, agora a gente vai começar a trabalhar com uma classe que tenha tantos atributos e métodos estáticos e instanciáveis. E vocês vão começar a ver a potencialidade da parada. Vamos colocar aqui, public section. Então, eu criei o primeiro método estático, ou seja, nós não precisamos criar uma referência de objeto para executar ela. Então, nós não precisamos declarar uma variável global object carro, type refer to LCL carro, e criar a instância e executar. A gente pode chamar direto este carinha aqui. Então, olha que interessante. Eu não precisei declarar nada. Eu só cheguei aqui na classe e já chamei o método estático. E ele vai cair aqui. Legal? Então, olha que interessante. Agora, isso aqui
ele vai fazer referência a o que nós chamamos de factory class, ou seja, uma fábrica de objetos. Então, olha que interessante. Então, aqui eu vou colocar private section data. Olha essa declaração aqui. M de atributo, T de tabela e O de object. Então, eu criei uma tabela de objeto. Olha que loucura. Estática. Então, eu criei uma tabela de objeto. Legal? Então, como é que funciona essa tabela de objeto? Ela é uma tabela normal, igual todas as outras que a gente fez. Ela é uma tabela interna, só que no caso de ter um campo de numérico ou caractere ou de data, ele vai ser um campo de objeto. Então, quando a gente coloca create object, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Create, eu vou colocar aqui uma... Então, quando eu crio um carro, o que eu fiz? Eu peguei um objeto, criei o objeto e appendei ele na tabelinha de objeto. Então, toda vez que eu fizer isso aqui, eu vou estar criando o carro. Só que eu preciso também colocar alguns atributos no carro. Então, que atributo a gente vai colocar? Vão ser atributos privados. Então, eu tenho atributos que são instanciáveis. Olha que interessante. Instanciáveis. Então, agora eu estou misturando tudo. Eu tenho atributo estático e atributo instanciável. Aqui nesse método, que é estático, vamos colocar parâmetros de importação. Importação e cor. Peso. Legal. Então, no método estático, que não precisa instanciar o objeto, eu tenho passando esses três atributos. Legal? Então, ele está falando aqui, ó. Eu chamei o método estático e ele está pedindo, ó, parâmetro cor é obrigatório. Então, a gente vai precisar colocar cada um aqui. Exportando. Exportando. Então, eu criei um carro exportando esses carinhas aqui. Quando eu exportar estes carinhas, eles vão estar com o parâmetro de importação aqui dentro. Então, o que eu fiz foi criar um carro e vou fazer o seguinte.
Então, esses atributos aqui, marca aqui, estão sendo preenchidos conforme os atributos que vêm desse método aqui, que são esses carinhas aqui. E append aqui. Vamos deixar só clear. Então, toda vez que eu der um create car, ele vai criar um objeto para mim, vai mandar os atributos que eu enviei com o método estático, vai appendar na nossa tabelinha de métodos, de carros, e vai limpar esse objeto aqui, só para limpar a memória, certo? E vamos pegar um método, também estático, show cars, para mostrar todos os carrinhos. Como é que a gente faz isso? Olha que legal. Olha que bacana. Loop at mto. Então vamos colocar uns 4 carrinhos aqui. Então, externamente, eu não declarei nada. Eu só estou usando a classe. Então, vamos lá. Eu vou ativar aqui, vou marcar aqui, vou dar um F8. Então, eu vou dar um F5 aqui no primeiro create car. Então, eu entrei aqui. Tem esse objeto que se referencia a ele mesmo. Então, ele vai criar um carro. Criou um carro, vai atribuir esses valores, vai appendar o objeto à nossa tabelinha de carro. Então, se vocês olharem, vai estar um registro aqui. Se você entrar aqui, olha que interessante. É uma tabelinha de objeto. Se eu der um duplo clique aqui, eu vou entrar no objeto com os valores. Vou appendar e vou sair. Eu só limpei ele para limpar essa variável que a gente criou. E vai fazer isso para os outros dois. Então, a nossa tabelinha de objeto está assim, ó.
vamos fazer esse método estático entrar aqui, ó. Então, nós temos 3 carros criados. Temos a marca. Então, a gente vai fazer um loop na tabelinha de objetos criados. Ele vai fazer 3 vezes. E, então, marca Fiat, peso tal, cor marrom. Então, dessa forma, nós criamos uma classe que ela é inicializada aqui, ela é iniciada através de um método estático. E ela é totalmente trabalhada por métodos estáticos. Mas dentro dela, você tem a criação de objetos instanciáveis, que vai acontecendo ali. Então, o que a gente fez? A gente fez uma fábrica de carros, um factory, onde a gente cria carros utilizando essa questão de métodos estáticos e instanciáveis. E o interessante é o quê? Que eu crio um objeto da própria classe. Então, a própria classe que está executando está criando um objeto de referência a ela mesma e criando um carro. Então, isso dá uma versatilidade para a programação muito grande. Gostaram? Eu vou explicar mais 2 particularidades para vocês. Vamos lá. Digamos o seguinte, que na nossa classe carro, eu vou colocar mais 2 métodos aqui. Class. Então, eu coloquei aqui class methods constructor e só o methods constructor. Aqui não vai dar, hein? Vou colocar aqui o... Então, vamos colocar aqui, ó, método. Vou inverter aqui. Então, class method, class constructor e o constructor. Vamos colocar aqui, método constructor. E o método class constructor. Eu acho que é class constructor. Ó, que legal. Então, nós temos um método que chama constructor. Este método, este class constructor, tem a seguinte lógica. Toda vez que um objeto é instanciado, a primeira coisa que o compilador vai perguntar para a classe é: existe um método constructor? Se sim, executa esse método primeiro. Esse é o método que vai ser executado uma única vez na construção do objeto, ou seja, na instancialização. O class constructor, ele tem a mesma ideia, mas como a classe ela é estática, então quando você chamar qualquer método estático, ele vai entrar uma única vez aqui dentro. Quando ele fizer isso,
ele vai entrar aqui e vai aparecer aqui, ó, construção iniciada. E quando ele for instanciável, toda vez que você criar um objeto, ele vai cair nesse método aqui, ó, constructor, carro construído. Então, se a gente der um ponto de parada aqui, der um F8, então, como esse é o primeiro método estático que está sendo chamado, quando eu der um F5, ele vai cair aqui, ó, class constructor. Quando eu chamar de novo, ele não vai mais cair lá. E para cada vez criado o carro, ele vai cair no constructor, porque ele é porque ele está sendo instanciado. Então, aqui a gente tem essa questão muito importante do constructor e do class constructor. Para que serve isso? Porque tem alguns objetos que quando eles são criados, existem algumas coisas que precisam ser feitas para que o objeto, depois de instanciado, esteja funcionando. Por exemplo, se você estiver instanciando algum objeto que precise fazer algum cálculo de data ou alguma pesquisa no banco de dados para estar disponível, ele é feito no constructor. E no caso do class constructor da instância, também é a mesma coisa. Digamos que nessa classe, você utiliza algumas informações de uma tabela, esse é o momento para você bufferizar essas informações. Então você vai lá no banco, faz o select e deixa ali na sua classe. E toda vez que você precisar acessar, em vez de você perguntar de novo para o banco de dados, ela já foi bufferizada. Essa é uma das opções, dentre as infinitas, que você pode fazer quando utiliza esses dois métodos. Então esses métodos são muito importantes. O constructor e o class constructor são os primeiros métodos que o compilador procura quando estiver criando objeto ou executando uma instância do objeto. Legal? Ficou claro, pessoal? Ficou, né? Ó. Construção inicializada, só apareceu uma vez. E ele entrou 3 vezes no constructor para cada carro criado. E depois a gente leu todos os carros que foram criados através da nossa tabelinha de objeto. Isso aqui a gente está usando para carro, para essas coisas assim que não fazem muito, talvez. Essa é uma construção e são exercícios de objetos que são mais didáticos. A gente vai começar a trabalhar daqui a pouco com objetos que são usados efetivamente no mundo SAP, por exemplo, o ALV. Então, se a gente está criando vários ALVs, por que não criar uma tabelinha de ALV, cada um com a sua tabela, com o seu fieldcat, com o seu layout, com o seu mundinho à parte. E você vai gerenciando isso de uma forma bem inteligente. E em uma tabelinha, você tem todo esse mundo de dados. Legal? Então, é isso que eu queria mostrar nessa aula, que é a questão dos métodos e atributos estáticos e instanciáveis, e o constructor e o class constructor. Espero que tenham gostado. É isso aí, um beijo na bunda, fui!